Saudações, está no ar mais um 45 minutos à Benfica, o programa em que o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Bernardo Crespo discutem comigo, Rui Matos Pereira, a atualidade dos encarnados que, à data então que gravamos esta emissão de 45 minutos à Benfica, tem agora um ponto de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, sendo que nas últimas 2 semanas, ou partiram para as últimas 2 semanas, com 7 pontos de avanço. E eu começo por aqui pelo Pedro Carmo. Como é que no período de 2 semanas o Benfica passa de uma vantagem de 7 pontos para 1, numa altura em que se falava que, havendo então a possibilidade de vencer no Estádio do Dragão, poderia ter passado para 10 e de potenciais 10 pontos passou para somente 1. Saudações benfiquistas. Pois, isto não está fácil, estamos aqui a atravessar uma fase muito complicada. De uns possíveis 10 pontos para uma realidade de 1 ponto de diferença. Da possibilidade de termos o campeonato mais tranquilo que temos memória para, mais uma vez, estarmos numa luta apertada. Da possibilidade de podermos dar o golpe fatal do nosso principal adversário, voltamos-lhe a dar ânimo. E normalmente quando lhes damos este ânimo as coisas não nos correm bem. Tínhamos tudo para ser felizes e estamos neste momento líderes com 1 ponto, mas numa situação nada confortável. Nos 2 jogos que perdemos, quer no Dragão, quer agora com o Braga em casa, o Benfica apresentou para mim os mesmos problemas, a incapacidade de reagir às adversidades. E muita dessa incapacidade, custa-me dizer isto, mas é verdade, pelo menos para mim, que o próprio Bruno Lage não conseguiu reagir bem às adversidades dos jogos. Em ambos os jogos tivemos alguns momentos interessantes, agora contra o Braga também até entramos bem no jogo, conseguimos criar oportunidades, mas não marcámos e mais uma vez sofremos numa distração, desconcentração da nossa defesa, e acho que a partir daí a equipa não se encontrou, não conseguiu criar soluções para os problemas que o Braga colocou. E do banco não vieram soluções, antes pelo contrário. Mais uma vez o Bruno Lage arrisca na tática de 3 avançados lá para a frente, 3 avançados muito semelhantes, que só por si a escolha é muito discutível, porque não vejo o que é que 3 avançados destes juntos, o que é que se consegue fazer, mas acima de tudo ter 3 avançados destes e em nenhum dos 2 jogos o Benfica consegue meter uma bola na área jogável para eles. Portanto, eu sinceramente não sei o que é que o Bruno Lage pretendia com os 3 avançados, presumo eu que fosse um futebol mais direto, mas nem isso se conseguiu fazer. Portanto, foram substituições completamente à toa e 2 vezes seguidas com 2 vezes resultados catastróficos no sentido que perdemos a tal vantagem que tínhamos. Basicamente, respondendo à tua questão, foi isso. O Benfica foi incapaz de mais uma vez conseguir levar de vencida uma equipa competente que teve como adversário. Tem sido um problema recorrente esta época. Carlos, podia-te agora uma primeira opinião sobre esta situação em concreto, e eu no lançamento então do programa não o disse. O Benfica tem agora então 1 ponto de vantagem, isto porque o último jogo também terminou com uma derrota do Benfica, no caso na recepção ao Sporting Clube de Braga por 1-0, esse golo obtido por João Palhinha ainda na primeira parte. Saudações benfiquistas a todos. É um pouco o corolário de uma série já de 5 jogos seguidos a sofrer golos, que recordo antes desta derrota com o Porto, o Benfica já vinha de 2 vitórias por 3-2, e acho que pode começar de alguma forma a explicar-se por aí aquilo que tem acontecido. O Benfica, que vinha de uma fase em que chegou a estar a ser considerada em termos qualitativos, em termos quantitativos de golos sofridos, a melhor defesa da Europa, dos principais campeonatos, de repente entra numa situação em que, por, claro, momento de má forma de alguns dos seus jogadores, e já irei especificar, perdeu claramente uma grande parte daquela consistência
defensiva que vinha demonstrando, com pouquíssimos golos sofridos, porque marcar, apesar de tudo, exceção feita agora ao jogo de Braga, o Benfica ainda tem conseguido continuar a marcar golos, e portanto, quando se começa a perder consistência defensiva, porque acredito que as vitórias se constroem de trás para a frente, quando começa a perder consistência defensiva, depois foi uma questão de tempo até que os resultados começassem também a ressentir-se. Há problemas evidentes, na minha opinião, na ala esquerda, que depois acabam por contagiar toda a equipa, em especial Ferro, de quem já tínhamos falado na edição anterior, atravessa aquele que é para mim o pior momento de forma desde que me lembro de o ver na equipa principal. A articulação com Grimaldo também não tem sido de todo a melhor, gerando-se um espaço enorme que os nossos adversários têm explorado consecutivamente. Basta lembrar que os golos sofridos com o Famalicão são todos do lado direito do ataque do Famalicão, nossa defesa esquerda, com o Porto idem aspas, desde o cruzamento ao lance que depois dá o penalti, ao pontapé acrobático de Sérgio Oliveira. Nasce tudo sempre da mesma zona do terreno, e quando eu falo em efeito contágio, é, digamos assim, um contágio tático, porque Weigl, que também já tenho ouvido muito boa gente a criticar, quanto mais não seja, lá está, porque é um jogador que traz o preço, traz o peso do preço que custou, e já ouço muita gente extremamente lesta a criticar o alemão. Weigl, que é um jogador com uma cultura tática claramente acima da média, digamos, vê-se muitas vezes na necessidade de recuar para aquele espaço enorme que fica aberto entre Ferro e Grimaldo, para tentar compensar ali as falhas da equipa, só que isso acaba por trazer um outro efeito perverso, que é o de deixar o outro médio, que tem sido Taarabt, ou o nosso homem mais em forma, completamente sozinho naquela luta do meio campo. Portanto, depois o Benfica, por via disso, perde força e presença no meio campo. Como já de si, nem Rafa nem Pizzi são propriamente de jogadores que se lhes reconheça muito trabalho ou muita capacidade de trabalho defensivo, não compensam esta ausência de um segundo homem, e depois acabam por não fazer nem uma coisa nem outra, nem no trabalho defensivo, nem no trabalho de condução e de ligação entre setores que a equipa precisa, e o que temos assistido é cada vez mais a um Vinícius progressivamente mais isolado no ataque. Ainda assim, até no jogo do Dragão, em 3 oportunidades marcou 2 golos, e portanto não tem sido claramente Vinícius o problema. Agora, nestes momentos de má forma, há que destacar efetivamente um outro elemento. Parece-me que o próprio Bruno Lage atravessa o seu pior momento de forma desde que pegou na equipa. Como disse o Pedro, e bem, o que assistimos, em especial no jogo com o Braga, foi da vitória, da competência perante aquilo que foi uma inoperância do Benfica relativamente aos momentos-chave do jogo, porque, como já tivemos a oportunidade de mencionar, o Benfica até não entrou mal, tirando os primeiros 5 minutos de jogo em que o Braga foi melhor. O Benfica depois segurou o jogo, tomou as rédeas do encontro e esteve bastante bem até ao intervalo, exceto no ataque, com Carlos Vinícius a desperdiçar 2 daquelas oportunidades que ele costuma converter quase sempre, logo a seguir mais uma outra de Rafa, muito complicativo, com muita dificuldade em soltar a bola no momento certo, e depois, pronto, aquela máxima do futebol do quem não mata morre, o Benfica sofre o golo. E aqui, voltando a Lage, há uma declaração que Lage faz, não me recordo se é no flash interview, se é já na conferência de imprensa, mas que é soa quase a uma desculpa em que ele desvaloriza e diz: o Benfica jogou bem, fez o jogo mais sólido que me lembro dos últimos tempos, e depois pronto, sofremos um golo de bola parada que também conta. Eu não consigo perceber, sinceramente, este tipo de declaração de quase menosprezar os lances de bola parada, quando no futebol atual provavelmente 30% a 40% dos golos são de bola parada. E se
num momento de transição ou coisa parecida, se pode falar mais facilmente em jogadores serem desprevenidos por movimentos de inspiração dos adversários, os lances de bola parada são, acima de tudo, trabalho de casa. E o Benfica, quer na perspectiva dos lances de bola parada atacantes, quer na perspectiva dos lances de bola parada defensivos, tem demonstrado uma claríssima falta de trabalho de casa. Portanto, não entendo que se refira a um lance de bola parada em que sofremos golo como se tratasse de algo fortuito, um acaso de azar que nos aconteceu de sofrer um golo. Não, lances de bola parada defensiva, em concreto cantos, é claramente posicionamento, marcação, definição dos pares, defesa-ataque, posicionamento, fuga ao fora de jogo, no caso de quem ataca, e a capacidade de pôr os avançados adversários em fora de jogo, que o Benfica também não tem tido. No outro extremo do campo, temos assistido, e especialmente o jogo com o Braga foi frequentíssimo, os nossos avançados sempre em fora de jogo, e nomeadamente depois quando se avança para aquela tática de desespero dos três avançados, se Seferovic, pelas características que tem, ainda foge aqui e ali para fora da área, dando outro tipo de tentativas de solução, cruzamentos, o que seja, vi lances em que Diego Sousa e Carlos Vinícius literalmente se atrapalharam por pisarem ao metro quadrado quase, exatamente os mesmos terrenos. Portanto, urge efetivamente algum reset de ideias relativamente ao que têm sido as opções de Bruno Lage para estes últimos jogos, e como disse, o que acabei por ver, e ainda falta falar nas substituições, como retirar Sérvi do jogo, que era claramente um dos jogadores também com melhor atitude. Portanto, urge corrigir uma série de coisas, porque o ciclo que se avizinha é difícil e Bruno Lage vai ter que mostrar ter unhas para tocar esta guitarra, porque o panorama efetivamente não é dos melhores, até porque a teoria do plantel curto pessoalmente não me tem estado a convencer, porque o Benfica tem uma fortíssima escassez de opções, começar logo pelos centrais, como tanto falámos, agora com a lesão de Gabriel também ao nível do meio campo, e há uma série de jogadores que estão cansados e, portanto, o panorama é difícil, e se há momento da época em que temos precisado de Bruno Lage, de um Bruno Lage em forma, este é claramente o momento. Bernardo, agora pedia-te uma primeira opinião e se queres neste caso acrescentar algo sobre o que é que pode ser feito, começando por esta situação que o Carlos disse, de ser necessário, diríamos, mais Bruno Lage nesta altura. Olá, saudações benfiquistas. Tanto o Carlos como o Pedro já disseram quase tudo. Estamos perante a pior série de Bruno Lage desde que estava no comando do Benfica, perante uma crise de resultados, mas também de exibições, e o jogo contra o Braga foi mais um exemplo disso. Eu tinha dito, ou tínhamos aqui dito todos no último programa, que se o Benfica quisesse ganhar os próximos jogos, a primeira coisa a fazer seria de imediato tirar Ferro do 11. Não aconteceu, e Ferro, que até começou o jogo menos mal que outros jogos, é apanhado naquela bola, num golo que ele é culpado e que não se pode sofrer, como o Carlos tão bem disse. Quando temos o Benfica a jogar em casa com o Braga e o melhor jogador do Benfica é Vlaco Dimos, também está aqui muito para se perceber. A verdade, o que é que tem que ser feito? O que devia ter sido feito era durante o mês de janeiro, como nós aqui tanto falámos. Eu próprio elogiei aqui a contratação de Weigl, mas na verdade o Benfica com Weigl tem jogado pior, o que o Carlos também já disse aqui. A verdade é que Weigl até agora não veio acrescentar nada, até pelo contrário. Tudo bem que agora temos a lesão do Gabriel e Weigl é obrigatoriamente titular. Temos jogadores que sem atitude, jogadores que estão em péssima forma e Lage continua a insistir nos mesmos, Pizzi. Temos jogadores cansados, Grimaldo, além de baixo de forma, é capaz de estar cansado, não sei há quantos jogos joga Grimaldo seguidos, ou quantos jogos já fez Grimaldo pelo Benfica esta época, e não há solução para ele, porque também tenho visto o Nuno Tavares a jogar pela equipa B e as exibições do Nuno também a deixarem muito a desejar. Portanto, aquela história do plantel pequeno, o Benfica nem sei se tem um plantel assim tão pequeno, que tem um plantel completamente desequilibrado.
O jogo com o Braga, voltando um bocadinho atrás, o jogo com o Braga, o Benfica realmente faz uns 45 minutos positivos, não digo de grande qualidade, positivos, se bem que as oportunidades quase todas do gol do Benfica foram aproveitamentos individuais de uma pressão ou outra em que foram falhanças do Braga, mais falhanças do Braga do que mérito do Benfica. Claro que acho que o mérito do jogador que ganha aquelas bolas, mas foi mais isso que aconteceu. E o pior que podia acontecer ao Benfica era de facto acabar a primeira parte ou ser a primeira equipa a sofrer um gol, pelo momento que vivia, pela pressão que já se apercebeu que começa a haver, e depois na segunda parte foi incapaz de dar a volta à situação. O primeiro jogador a ser substituído, Servi, é uma coisa que eu não consigo compreender. Aquilo parece que às vezes o Bruno Lage, que tanto precisamos dele agora, mas parece que a Bruno Lage já tem as substituições definidas, portanto quer que tu estejas a ganhar, a empatar ou a perder, o primeiro jogador a sair será sempre Servi, e é o que parece que acontece. Quando temos um Pizzi a arrastar-se, a fazer passos para trás ou a acrescentar muito pouco, tem 2 lances no jogo, uma bola na cabeça do Vinícius e depois tem um lance de uma jogada individual que podia ter dado gol, mas é pouco para um jogador tão entoado como é Pizzi e tá, que também me parece em baixo de forma. Portanto, a substituição de Sérvio parece-me um erro grande, e depois aquela coisa de jogar com 3 avançados é uma coisa que eu também não consigo entender. O Benfica já no Dragão aconteceu o mesmo, com o Braga aconteceu o mesmo, não consegue criar um lance de perigo com os 3 avançados, não percebe onde é que Bruno Lage quer chegar, quer demonstrar que não tem outras soluções, não sei. A vinda do Diego Sousa em janeiro também é outra coisa ridícula, com prioridades tão enormes como um central, como um guarda-redes para suplente do Vlaco Dimos, e vai-se buscar um avançado exatamente igual àqueles que já cá tínhamos. Portanto, há aqui vários erros. Há outra coisa que eu também não posso deixar de dizer, e já disse aqui e volto a repetir. Deixa-me só dizer isto, Rui. Antes de continuares, posso dizer então os números de Grimaldo atualmente? Se não me engano, são 79 jogos já, não é? Tem 34 jogos, tem um golo marcado, apenas não foi utilizado em 2 partidas. A primeira foi a 25 de setembro para a Taça da Liga, o empate sem golos na recepção ao Vitória Sport Clube, e a segunda, e que foi portanto a última, foi a 3 de dezembro frente ao Sporting da Covilhã, nesse empate a uma bola que concluiu então a fase de grupos da Taça da Liga. Desde então, titular, cumprindo os 90 minutos em todas essas partidas. Sim, Rui, no campeonato acho que já são 79 jogos a titular. Pois, é normal que depois os jogadores também haja um cansaço. O Grimaldo, e até, sinceramente, até me questiono como é que o Grimaldo não se lesionou, porque até é um jogador propenso a lesões e até se tem aguentado bastante bem. Mas é normal, ele não pode fazer 70 e tal jogos ou 34 jogos quase seguidos com o mesmo nível exibicional, e as coisas tendem em certas fases. Aliás, esta fase do Benfica não é nova, só que anteriormente tínhamos marcado mais do que sofrido, né? Nós já passámos por uma fase esta época de tremer bastante, e agora estamos a voltar, só que as coisas agora estamos a faltar a tal estadinha que se calhar tivemos em um outro jogo. E a solidez defensiva. Claro, mas isso é óbvio, mas isso já tínhamos falado, nós dissemos aqui no último programa, e agora se quisermos fazer algum resultado na Ucrânia, o Ferro não pode jogar, mas isso cabe ao treinador. Eu estava só a acabar há bocadinho mesmo com para mim já ficou provado que Chiquinho é um jogador de alguma qualidade, mas é um jogador que não é para ser titular indiscutível no Benfica, nem naquela posição que eu tanto bati na tecla. Rafa também, para mim, continuo a dizer, não é jogador para jogar ali, mas pior que isso, Rafa, e volto a referir isto, desde que o seu empresário teve aquelas declarações a dizer que Rafa tinha o sonho de jogar na Premier League e que espera que se concretize já a transferência no final desta época, a partir daí Rafa começou a ser um jogador completamente diferente. E tenho pena que estes empresários que muitas vezes estão mais no futebol dominem e tenham tanta influência nos jogadores, e parece-me que isto é um exemplo disso mesmo. Pronto, Diego Sousa, lá está, foi um dos erros de janeiro. Até pode ser que venha a fazer um outro gol pelo Benfica, mas ir buscar Diego Sousa, sair buscar um central, sair buscar um guarda-redes e quiçá um médio é no mínimo estranho. O Diego Sousa é muito estranho, porque reparem, não sei se vocês já têm essa percepção, o Diego Sousa está emprestado até ao final de dezembro.
Sim, é Ou duas seja, meias épocas. 2 meias épocas. Não se entende, não se entende. É uma coisa assim um bocado absurda. E lembram-se do que o Bruno Lage disse para não ir buscar Gaetan, que era a idade. Exatamente. Preferia ir buscar um Gaetan novo. E vamos buscar o Diago Sousa, que também já está nos 30. Mais uma vez fica provado que as contratações de janeiro e o que tem acontecido, e nós já falámos disso também, a maior parte das vezes, ou quase sempre, o resultado nunca é positivo. Claro que eu acho que o Weigl tem qualidade, tem a tal Claro, cultura, é indiscutível. é indiscutível, mas neste momento não vai fortalecer a equipa do Benfica, na minha opinião. Acho que a equipa até com o Weigl neste momento fica mais fraca, porque a dupla ou tem que jogar com 3 jogadores, com mais 2 jogadores, ele e mais 2, ou porque realmente há aquele desequilíbrio, porque o Weigl é bastante mais defensivo até daquilo que eu pensava. Está a tapar muitos fogos, como o Carlos disse, está a tapar muitos fogos. Claro que sim, sem dúvida. Sim, Mas sim, mas é um jogador que pela qualidade que tem, nós estamos à espera que ele assuma mais o jogo do que já assumiu. Pedro, mas eu gostava de ver Weigl num contexto em que não tivesse a fogos, casa claro. toda a arder atrás dele, não é? Claro, porque a questão passa muito por aí. Basta ver, e quando há bocado falámos, e creio que foste tu, Pedro, que usaste o termo que eu considero chave para este resultado, que é a questão da competência. Tudo aquilo que foi a competência estratégica do Braga, na forma como foi gerindo os momentos do jogo, uma vez que tendo-se apanhado em vantagem, e com as substituições, face ao que já falámos das substituições do Benfica. E o que é certo é que o Braga termina o jogo, apesar de ter menos posse de bola, com mais remates do que o Benfica, ok? Mas mais ainda, com mais remates perigosos, com mais ocasiões de gol do que o Benfica, porque as ocasiões que o Benfica foi criando terminavam invariavelmente ao lado, tanto que Mateus só fez 3 defesas, e enquanto que Odisseias, além do gol sofrido, termina o jogo com 6 defesas, precisamente o dobro daquilo que foram as bolas à baliza que o Benfica conseguiu. Conforme escreveu o diário O Jogo na edição de hoje, pior que este desempenho do Benfica ofensivo frente ao Sporting Braga, só em Moreira de Cónegos e com o Futebol Clube do Porto em casa. Portanto... Esse de Moreira de Cónegos foi aquele do recorde do número de remates, ou estou a lembrar-me mal? Que o Benfica rematou toda a maneira efetiva, mas não havia meio de acertar a Moreira de Cónegos, que só me lembro do passe do Jota. Ao Seferovic. Certo. Mas o Porto na Luz foi uma desgraça. Rui, mas tu tocaste aí, só para fechar este capítulo, num pormenor importante, que é essa questão do rematar. A mim, pessoalmente, faz-me confusão, e nós que tantas vezes falámos, por exemplo, da questão do ponto de vista tático, de haver ou não haver um plano B, a mim causa-me alguma estranheza que quando o futebol não está a sair, porque obviamente há dias melhores, há dias piores, quando a exibição não está a fluir, 2 coisas. Primeiro, que os jogadores, por instrução do treinador ou por iniciativa própria, não optem por jogar a mais simples. E o que se vê viu-se em N lances neste jogo com o Braga, uma dificuldade enorme em soltar a bola no momento certo, em jogar simples. Cada jogador apanhava a bola e de alguma forma queria meter-se na cabine telefónica a ver se conseguia sacar dali algum coelho da cartola. E outro pormenor que para mim me faz muita confusão, e não é de agora, no Benfica há esta pecha, talvez desde o grande amigo ali do Bernardo, o Cardoso, que é ninguém remata a baliza de fora da área. O Benfica evoluiu para um modelo de futebol, e também não é só de lá, já com o Rui Vitória também era assim, em que tem que se entrar com a bola pela baliza dentro. E a mim, pessoalmente, isto faz muita confusão, porque as outras equipas contra nós rematam, e portanto, quando taticamente a coisa não está a fluir, as combinações, os movimentos de ruptura, o encontrar espaços entre as linhas defensivas não está a acontecer, há sempre o recurso ao remate de fora da área. Mas isso, lá está. É uma competência que se treina, os jogadores têm que estar instruídos para tal. E é aqui que eu acho que está-nos a faltar o tal dedo de Bruno Lage que nós temos que ver, e este é para mim um momento muito determinante para ele. Nós estamos claramente na fase, desde que ele pegou na equipa, em que mais precisamos que ele faça a diferença. E portanto, está lançado o repto. Vamos ver o que é que vem por aí.
Em termos de remate, lembro-me que quem tem tentado é o Tarabt, mas são remates assim muito, muito fraquinhos. Tem sido remate contra o Braga, também lembro-me que ele rematou 2 ou 3 vezes, mas foram sem remates, sem... Sim, Tarabt faz aquele golo contra o Famalicão, né? No 3-2, mas de resto não é isso, não é isso que se lhe é pedido. Sim, O único jogador que até rematava de quando em vez era Gabriel, pronto, que agora, como sabemos, não pode dar o seu contributo à equipa nos E tempos mais Grimaldo? próximos. Grimaldo mais nos livres, um ou outro momento, mas Grimaldo era mais nos livres. Só que depois vamos aí também aos lances de bola parada e àquilo que falei há pouco sobre ser competência e trabalho e papéis bem definidos. Mais uma vez, e parece que é andar sempre à volta do mesmo jogador, mas mais uma vez, o Benfica tem um déficit brutal de criação de perigo nos lances de bola parada a atacantes, sempre que tem Pizzi em campo. Porque por algum motivo que eu não percebo, seja na direita, na esquerda, seja onde for, a primeira coisa que Pizzi faz é agarrar na bola. E faz aqueles passos de chuveirinho sem grande intensidade. E curiosamente, os 2 últimos lances de perigo que o Benfica criou em cantos, inclusive o 3-2 por Gabriel contra o Famalicão, se não me falha a memória, ocorrem no momento em que já não é Pizzi a marcar os cantos. Portanto, temos que de alguma forma o Pizzi no diversificar. Dragão tem os cantos que, por amor de Deus. Pronto, mas Então, isto é aquele assim há último N jogos, não é só no Sim, Dragão. sim, o Pizzi é fraquíssimo nas bolas paradas, é uma coisa Mas é impressionante e é sempre ele que sempre ele o marca. marcador. Também Pronto. não consigo Logo, perceber isso. também estão aí mais uma série de potenciais lances que poderiam ser de perigo e que são desperdiçados. Não é? Portanto, quando a coisa não está a fluir naquilo que é o plano A normal, há que diversificar, há que procurar soluções alternativas. E é disso que a equipa está a precisar neste momento, porque já vimos, com o plantel curto, não há muito por onde mexer em termos de troca de jogadores pura e simples. Portanto, há que, de alguma forma, tentar reinventar processos com os jogadores que existem. Esta é a altura do treinador aparecer. Certo? Não há Está coisa. a tardar, mas está a tardar. Sim, está a tardar. Está a tardar. As opções não têm sido as melhores, para não dizer mesmo que têm sido as piores. Não sei se vocês acham qual é o estado de espírito do grupo. Há ali jogadores que me parecem, não sei, já uma vez tinha desconfiado disto, é claro que durante as vitórias as coisas se calhar disfarçam-se bem, mas sinto ali, não sei, há ali qualquer coisa que, não sei se um treinador e alguns jogadores, não sei se sentem o mesmo. Por exemplo, Seferovic entra sempre com aquela atitude que nós, neste jogo já voltou a entrar outra vez com uma atitude que a mim me irrita bastante. Seferovic não está a lidar bem com o ser suplente. Penso que isso é notório. Não sei como é que, por exemplo, um Sérvi que tinha vindo a ser o melhor jogador do Benfica nos últimos jogos e depois chegamos ao Dragão e é o que é preferido e é sempre o primeiro a ser substituído sempre não, mas mais uma vez foi o primeiro a ser substituído quando não faz sentido algum. Sim, isso Pois, é eu sempre... mais do que a eventual não titularidade no Dragão, que tivemos aqui a oportunidade de o comentar, para mim teria que ter jogado, mas uma escolha, uma ausência do 11 titular por escolha, na minha opinião, entenda-se, é algo sempre mais fácil de tolerar por parte de um jogador, porque assume que o treinador está a tentar algo diferente. Já custa mais, na minha opinião, novamente, casos como estas substituições, que é quando o que se está a passar em campo demonstra que tu estás a ser o melhor naquela posição, naquela função, há jogadores com um rendimento muito inferior ao teu, mas escolhem-te a ti para ser substituído. E, portanto, esses casos para mim, e o jogo contra o Braga é um bom exemplo, esses casos para mim configuram casos bem mais difíceis de gerir do ponto de vista da parte do ser humano, não é? Do que uma escolha para ficar fora do 11 titular. Efetivamente, as substituições foram, creio, inenarráveis, basicamente, porque, acima de tudo,
convergiu-se para o tal modelo com 3 homens lá à frente, prescindiu-se de toda e qualquer possibilidade que haveria de fazer condução de bola até lá, prescindiu-se com a saída de Sérvi do jogador no meio campo que mais estava a trabalhar, enquanto Taarabt estava mais encarregue da parte de construção, e portanto não trouxe nada de bom, não é? Quando se vê 3 substituições e nada de bom vem daí, e acima de tudo aquela frase-chave que um de vocês disse há pouco, que é 3 avançados em campo e durante esse período 0 golos. Portanto, sim, claramente não resulta... 0 golos e 0 oportunidades. Sim. Falámos nisso muitas vezes. Não, para mim não é amontoar homens à frente que quer dizer que se criem mais oportunidades de gol. Até porque quando o amontoar de homens à frente implica a perda do controle das operações no meio campo, sim, claro. é sempre uma opção sem qualquer valor acrescentado. E agora, passando dos problemas ofensivos, passo para os defensivos. O Benfica igualou, então, com este golo sofrido, chegou à pior série defensiva na era Lage, então com este golo sofrido da autoria de João Palhinha. Além das 2 derrotas consecutivas na Liga, que é algo que não acontecia desde novembro de 2018, e um empate para a Taça de Portugal, o Benfica a defender também não está muito famoso. Ora, em termos de jogos a consentir gols ao adversário, o Benfica sofreu então em 5 jogos, sofreu 8 golos, algo que não acontecia desde abril de 2019. Isto juntando ao facto de o Benfica estar a encontrar dificuldades para marcar nos últimos jogos e tendo em conta que os próximos duelos, ou 2 dos próximos duelos, são frente ao Shakhtar, que é uma equipa com um poder ofensivo significativo, isto não deixa de ver nada de bom. E atenção só para reforçar nestes... eu por acaso tinha aqui 5 jogos, 9 golos, mas se calhar são 8. Mas em muitos deles Vlaco Dimos é o melhor em campo, portanto isto ainda nos deixa a pensar mais um bocadinho na defesa do Benfica. Aliás, com o Shakhtar as coisas vão ser complicadas porque o Shakhtar tem um treinador que eu até admiro, um treinador competente e que de certeza que anda a estudar o Benfica já há algum tempo e já até adivinho por onde é que o Shakhtar irá conduzir quase todas as suas bolas de ataque, né? Portanto aquele lado esquerdo do Benfica vai ser outra vez completamente explorado e acho que o Bruno Lage, não tendo outro central de momento, tem que jogar com alguém como Samaris, que poderá ser ele a solução imediata, porque continuo a dizer, se o Benfica quer ganhar os próximos jogos e melhorar esta parte defensiva, tem que dar descanso a Ferro. Bernardo, o problema é que também agora para o jogo com o Shakhtar, para a primeira mão, não tens Weigl e portanto não vais poder pôr Samaris no meio campo e Samaris a defesa central. Não, tens que jogar com o Florentino, talvez. Mas o Taarabt também está suspenso? Não, aparentemente será um erro qualquer ali naquela questão do site da UEFA. Também já agora dão Taarabt como francês. E portanto é outro. Deve ser um erro qualquer, não, porque é o número 49 do Benfica, a Adel Taarabt, mas tinha lá o sinalzinho de impedimento e dizia que o rapaz era francês, mas efetivamente já tive a oportunidade de confirmar, é só mesmo Weigl que está impedido. Eu pessoalmente acho que num jogo contra o Shakhtar, embora o Shakhtar esteja parado desde 14 de dezembro, fez aí um jogo de treino ou 2, mas acho que era fundamental ter um jogador com a raça e com a entrega de Samaris no meio campo, mas efetivamente se calhar se tiver que optar, acho que Ferro efetivamente precisa de ser protegido de si próprio para que não esteja a ser queimado neste lume brando, às vezes não tão brando quanto isso, porque o momento de forma é de facto indescritível da parte dele, e portanto se calhar teremos que sacrificar Samaris para jogar ao lado de Rubem Dias, que para mim continua a reclamar nesta situação, ainda que com Pizzi em campo ou com André Almeida, Rubem Dias deveria ser o capitão da equipa do Benfica. Claro, sem dúvida. Por sem tudo dúvida. Aquilo que traz, ainda agora mais uma vez no jogo com o Braga se viu, é Odisseias a defender, Taarabt a tentar lançar o ataque e Rubem Dias em todo lado.
Ataca, defende, recupera bolas, aparece mais descaído para a direita, a auxiliar lances de ataque, a cruzar, sofre faltas, cai, levanta-se. Portanto, é um jogador que, aliás, é capitão desde os 10 anos de idade nas camadas jovens. Portanto, para mim, merecia de caras. É um líder. É um líder nato, sim. Exatamente. É Benfica. Mas provavelmente, se calhar neste momento, a melhor das soluções ainda passa por colocar Samaris a fazer dupla com Rubem Dias. Mas eu não acredito que Lage faça essa opção. Acredito que Samaris vá para o meio campo, acredito que Lage ponha 3 no meio campo, o Tino, o Samaris e o Tarapte. Não estou a ver ela sacrificar. É assim, não ou proteger, no meu entender seria proteger o Ferro, mas... Do ponto de vista tático, não me parece mal, um duplo pivô defensivo e Tarapte a avançar como o vértice mais adiantado do treino. Não me parece mal. O problema o problema é manter o problema atrás. Exato. Por acaso essa opção com Samaris e Tino e só Tarapte, mas pronto, não temos. A questão é que não há neste momento não há muitas mais opções. Não tens Gabriel nem Weigl, portanto. Que jeito estava Bruno Guimarães? Para o Jetson? Sim, mas honestamente, daqueles que não estão no plantel, que não são opções, nem vale muito a pena. Mas é mais uma vez para bater aquilo que é para não ficar esquecido, é que mais uma vez isto foi mal pensado, mas já estamos habituados a isto, foi mal pensado porque o Benfica, por exemplo, se calhar Lage nunca pensou aquilo que nós estamos fartos de dizer, de jogar se calhar aquilo que nós achávamos que Lage no Dragão iria jogar com Gabriel, Tarapte e Weigl, isto antes da lesão de Gabriel, claro, se calhar nem isso ia acontecer, se calhar não ia acontecer porque o Benfica... Das duas uma, ou contratava um avançado de características diferentes e realmente assumíamos que íamos jogar com aquele 4-4-2 que ele tanto insiste, então tínhamos de ir buscar outro médio. Agora, sai RDT porque não serve para jogar naquele lugar e vai-se buscar Diego Sousa. Que é igual a Vinícius. Exatamente, é isto que enfim, e já se provou que Chiquinho não pode jogar ali, não pode ser o titular daquela posição, pode fazer um jogo ou outro de facto, mas... E na minha opinião, mais uma vez insisto, também acho que Rafa não pode jogar ali, Rafa tem que jogar da esquerda para a direita ou jogar numa das alas, porque também estou a ser injusto com o Sérvio. Agora, isto aqui é que não se percebe, portanto, vende-se RDT porque não era o jogador ideal para jogar ao lado do Vinícius, e depois vai-se buscar o Diego Sousa, que além de jogar ao lado do Vinícius, ainda joga ao lado do Seferovic. Jogam os 3. Exatamente, enfim, vamos ver. As coisas não estão fáceis, estamos numa fase difícil e precisamos muito de Lage e não tem acontecido. Aliás, neste jogo, cada vez que ele mexeu, a equipa foi gradualmente perdendo qualidade. É o tal momento de forma. E lanço agora aqui declarações, e não sei se vão no sentido daquilo que vocês disseram então deste mercado de janeiro, declarações de Rui Gomes da Silva no blog, no Geração Benfica, em que diz ele que o plantel do Benfica foi reconstruído em função de parcerias, referindo-se então a este mercado de inverno e que as contratações deram jeito a empresários e não ao próprio clube. E que em vez de contratar para determinadas posições, que era aquilo que vocês haviam dito aqui, foram buscar jogadores que dão jeito a empresários. E agora passo a citar também, foi-se buscar um trinco quando tinham lá Florentino, considerado no ano passado o melhor trinco da Europa para os próximos 10 anos. E o Benfica tem também um problema de centrais. Ora, pegando só até nesta última frase de Rui Gomes da Silva, acaso para dizer que o rei vai nu. Rui, tu basicamente respondeste à tua própria pergunta com o que disseste. Nós temos falado naquelas que são as carências evidentes da equipa e se outros setores há onde pode haver uma outra opção, uma outra adaptação, claramente, pelo menos estes dois, um central, pelo menos um, e um guarda-redes que possa ser suplente para Odisseias, eram para mim, para nós todos, creio eu, aqui do fórum, opções mais do que mandatórias. Weigl é para mim um jogador de grande valia, mas não era claramente a prioridade número 1 das necessidades do Benfica, muito menos era Diego Sousa. Portanto, claro que há ali digamos um alinhamento de interesses para que os jogadores envolvidos sejam sempre do mesmo tipo de proveniência, para não me alongar mais.
Mas Weigl entra nesse tipo de... Não, Weigl não, mas estou a falar de Diego Sousa. Sim, Diego Sousa. É por demais evidente. Por Claro. aquilo que já dissemos, quer pela idade, quer pelas características do jogador em si e pelo empréstimo. A mim faz-me uma confusão ele ser emprestado para metade da próxima época. Não? Qual é o treinador que vai apostar num jogador que sabe que depois em dezembro se vai embora? Mas isto não aconteceu só no mercado do inverno, aliás, até foi mais evidente no mercado de verão mesmo, né? No mercado normal, quando contrataste, na altura Vinícius, contrataste Raul de Tomás, acho que aí é mais evidente até do que agora no inverno. Se bem que estamos a esquecer de outras contratações, né? Do Ioni Gonzalez e de um defesa esquerdo também, coisas... O Ioni Gonzalez que já não está no... Claro, craque. Aquele craque já foi para o Corinthians. Era supostamente arma de negociação para o caso de Pedrinho, creio eu. Portanto, ok. Mais uma... o certo é que, e não pondo em causa o valor de Pedrinho, como não pondo em causa o valor de Bruno Guimarães, venham ou não venham a concretizar-se os casos, certo é que parece-me, e falei nisto no arranque da época, parece-me que a necessidade imediata de rendimento esportivo passa sempre para segundo plano. Como eu disse no início, e vou repetir, não nos podemos esquecer que isto é um clube de futebol e por mais que as contas estejam bonitas, positivas, o que seja, as parcerias, etc., a bola tem que entrar. Porque quando a bola entra, como aliás se tem visto aqui nesta fase dourada de Bruno Lage, todas as opções menos corretas, digamos assim, vão passando pelos intervalos da chuva. Mas quando a bola deixa de entrar, todas as carências ficam a nu. E portanto, os resultados desportivos têm que ser a preocupação primeira do clube. Tudo o resto é secundário quando a parte desportiva não funciona. Nos últimos minutos... Rui, deixa-me só acrescentar uma coisa, porque isto do interesse dos empresários, e realmente isto não aconteceu só este ano, isto já acontece há muitos anos. Aliás, desde que Rui Gomes da Silva também pertencia... Sim, não é figura balizada para falar dizer, nisto. Isto não é de agora, isto para nós não é novidade, mas pronto, continuando. Ora então, entramos na reta final e eu perguntava-vos, face a este quadro e a estes últimos resultados, e são nove golos, de facto, devo então emendar, são 9 golos que o Benfica Exatamente. Nas últimas... 9 marcados e 9 sofridos. E então perguntava-vos o que é que vocês esperam para este duplo confronto com o Shakhtar, intercalado então com o próximo confronto para o campeonato e também já agora comentar essas declarações proferidas praticamente há umas horas do presidente do Benfica, que está seguro que o Benfica irá deslocar-se à Praça Marquês de Pombal 2 vezes ainda esta temporada, em maio. Qual é a competição que ele vai abdicar? Qual será? Pronto, essas normalmente não temos muita sorte quando o presidente do Benfica fala, mas pronto, ultrapassando isso, reparem, nós vamos entrar em campo para defrontar o Gil Vicente, muito provavelmente em segundo lugar, tentarmos recuperar a liderança. É uma pressão que já não tínhamos há algum tempo e num estado anímico completamente diferente daquilo que tínhamos o ano passado quando estávamos em fase de recuperação. E num campo difícil. Com um treinador muito sagaz. Exatamente. Portanto, logo a seguir a uma eliminatória do Shakhtar, que difícil vai ser, e a probabilidade de correr mal, tendo em conta todo este nosso contexto atual. Portanto, o Benfica tem aqui uns desafios muito, muito importantes e toda aquela estaleca de campeão que queremos que o Benfica tenha tem que vir ao de cima agora. Começa a não haver já margem para mais erros. A fase é delicada. É muito delicada, algumas ausências que no plantel que não ajudam, portanto, quer jogadores, quer equipa técnica têm que encontrar soluções em conjunto para dar a volta, porque acabou-se a margem de erro.
Bem, creio podermos dizer aqui, não é que seja um grande segredo, o Carlos vai viajar até Kharkiv, que será então a cidade que irá acolher o encontro entre o Shakhtar e o Benfica, e portanto é com particular curiosidade que eu gostava de ouvir a sua opinião, aquilo que ele antevê, a forma como pode lançar este encontro entre o Shakhtar e o Benfica. O panorama é o que tivemos a discutir ao longo de todos estes últimos minutos, não é brilhante. Mas também sou daqueles que acredita que muitas vezes é nos momentos de maior dificuldade e pela forma como reagimos e decidimos lidar com ela que se mostram e que se criam as fundações para as grandes conquistas, para as grandes obras. Como disse, este é claramente o momento absolutamente determinante para Bruno Lage, em função da boa campanha, das ilusões todas que nos trouxe, das conquistas que já fez, portanto, com este recente desperdício, digamos assim, coloca-se numa posição obviamente menos confortável e sem grande margem de manobra. A nosso favor, apesar das condições adversas, o frio, etc., temos ainda assim claramente um Shakhtar que virá sem ritmo competitivo. Agora, pode ser bom, pode ser mau, podemos apanhar uma equipa que vem sem grande ritmo, mas vem fresca fisicamente e que seguramente Irá mais bem certamente mais adaptada. fresca que o Benfica, fisicamente. Certo, e seguramente mais adaptada às agruras do clima. Por outro lado, a falta de ritmo competitivo, porque não há jogos particulares ou de treino que substituam a competição a sério, terá forçosamente que jogar a nosso favor. Portanto, o que eu peço é o mesmo que já pedi a Bruno Lage agora na antevisão até do jogo com o Braga, que não correu bem, mas pronto, que Bruno Lage faça as alterações que tiver que fazer, mas sempre no melhor interesse da equipa, que não faça concessões a outro tipo de interesses. Porque se o Benfica fizer uma exibição competente na Ucrânia e com isso conseguir entrar no jogo com o Gil Vicente com um bom estado anímico, não vejo porque é que não podemos pensar em resolver a coisa na segunda mão, na Luz, daqui depois a mais uma semana, porque não vejo que o Shakhtar possa ser considerado assim declaradamente superior ao Benfica. Agora, precisamos claramente do melhor Benfica, com as opções certas e com a atitude certa em campo, não apenas da Odisseia estar apto e Rubem Dias, mas de toda a equipa que tem que funcionar com um coletivo, um conjunto superior e não aquele conjunto meio desgarrado que temos visto nos últimos jogos. Por isso, é chegar lá para fazer um bom resultado. Bernardo, deixo-te para ti a conclusão e em tom de provocação. O Benfica chegou agora àquela fase e em face de ter perdido esta vantagem que tinha, ainda tem uma vantagem, mas de apenas um ponto, que chegou àquela fase do que se não fosse difícil não era para nós, conforme havia dito há uns tempos o treinador anterior do Benfica. Exatamente, e é agora que, como o Carlos tão bem disse, que tem que aparecer o Benfica, a melhor equipa, o melhor momento do Benfica tem que surgir e já. A fase é delicada, mas também concordo, acho que o Benfica, se Lage meter o melhor 11, se Lage perceber e ler bem o jogo, que é o que também tem faltado, e não tiver substituições pensadas antes do jogo começar, acho que o Benfica tem condições para superiorizar-se ao Shakhtar. E claro que sim, também ir a Barcelos ganhar ao Gil Vicente, que é uma equipa difícil, que respeito muito, mas o Benfica tem mais que a obrigação de ir lá ganhar. Portanto, é a fase delicada, mas o Benfica tem que conseguir dar a volta por cima e agora, como já dissemos aqui várias vezes, é que precisamos de Bruno Lage, precisamos do treinador do Benfica na sua melhor forma. E então, o Carlos vá bem agasalhadinho, não queremos que fique doente. E então, com este apelo do melhor Bruno Lage, da parte do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Bernardo Crespo, e também com os votos de uma boa viagem para o Carlos e que vá preferencialmente devidamente agasalhado, que concluímos este 45 minutos à Benfica. Em meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Bernardo Crespo, desejamos a todos uma semana recheada de sucessos na companhia da Rádio Estádio. Saudações benfiquistas. Hasta luego.